Olá a todos, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos um estudo de uma nova lição da nossa revista Cidadania Cristã. No dia de hoje nós estaremos entrando justamente na lição de número 6, que tem o título Deveres Sociais e Civis do Cristão como Cidadão. Nós podemos pensar um pouquinho sobre isso. Quais são os nossos deveres sociais e civis? Eu andei lendo e vendo que existem vários tipos de direitos. Os direitos sociais, que são aqueles que devem ser garantidos pelo Estado, como o direito à educação, à segurança, à saúde. E existem os direitos, então, civis, que são direitos de liberdades individuais, direitos fundamentais à vida, direito à liberdade, direito à propriedade privada, direito à igualdade perante a lei, direito de ir e vir, e liberdade de expressão de pensamento e de pensamento, de expressão e de pensamento. Entre esses direitos civis, que são de direitos de liberdades individuais, está garantido a cada um de nós o direito de escolha, o direito de professar uma religião, de liberdade religiosa. Então são direitos muito importantes e que foram conquistados com o passar do tempo. Se nós formos pensar como é que eles surgiram, né? Se nós pensarmos como a sociedade se formou, bem no início, na era medieval, existia como que uma hierarquia e então uma classe social superior à outra que explorava essa outra. Lembram disso? Diante da burguesia e diante também da realeza, e também na época dos feudos, em que os senhores feudais tinham melhores regalias que os demais. Com o passar do tempo, houve revoluções, como a própria Revolução Industrial, que trouxe liberdade, que trouxe a possibilidade de igualdade, que acabou com essa casta dominante e permitiu o direito à igualdade. E assim foram garantidos esses direitos civis, certo? Direito à vida, direito à propriedade privada, como eu disse, direito à igualdade perante a lei, direito de ir e vir, de liberdade de expressão e liberdade de pensamento. Então são direitos muito importantes que não foram conquistados apenas com palavras, mas que muitas vezes foram conquistados através de próprias vidas, né, que se dedicaram a isso. Nós podemos nos lembrar de Martin Luther King, que lutou pelos direitos da igualdade racial nos Estados Unidos, que fez uma marcha em Washington e dizia que ele tinha um sonho, o sonho de que crianças brancas e crianças negras pudessem andar de mãos dadas, pudessem ser irmãos, pudessem ser amigos. E o sonho de Luther King, ele aconteceu lá em 1963, esse discurso, e já passou 47 anos, e vocês podem ver que esse discurso, essa marcha em busca da liberdade e da igualdade racial, ele é muito atual no tempo de hoje. Então, com isso tudo, eu queria que você raciocinasse, refletisse que a nossa revista, ela é bem contemporânea, que toda essa reflexão a respeito, né, dos direitos civis e sociais, ela é muito importante para os dias de hoje também. Se nós nos sentimos privilegiados por termos esses direitos garantidos, nós precisamos também olhar para o lado, para irmãos, amigos, conhecidos e desconhecidos, que estão à margem da garantia desses direitos. E que nós devemos ser não aqueles que segregam, que separam, mas sim aqueles que lutam pela harmonia, pela convivência pacífica, apesar das diferenças, sejam elas diferenças religiosas, diferenças de etnia, diferenças de escolhas de pensamento, não importa. Nós precisamos ter os nossos direitos garantidos de liberdade, e isso começa por nós, começa sim pela atuação de cada um de nós como cidadãos cristãos. Irmãos, o nosso versículo para memorizar, ele está em Mateus 22, 21. É um versículo bem fácil que diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas nós precisamos compreender o contexto desse versículo. E é por isso que eu te convido a abrir a tua Bíblia no capítulo 22 e vamos ler a partir do versículo 15.
que diz assim, o subtítulo, a questão do imposto. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Então vejam que lá no início a palavra descreve que eles estavam se juntando para ver se pegavam Jesus em alguma coisa, se surpreendiam Jesus em alguma coisa, se poderiam constatar algum erro em Jesus, no seu falar e no seu agir. E Jesus, então, depois de ouvir essa pergunta, é lícito pagar imposto a César? No versículo 18 ele diz: Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Por que hipócritas? Que ele está dizendo lá, no início ele diz: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então, quer pegar ele numa mentira, quer pegar ele fazendo algo ilícito. E aí, então, ele pede para ver a moeda. No versículo 19. Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Então, eles trouxeram a moeda e Jesus mostrou a moeda e disse: de quem é essa inscrição, essa figura que está aqui nesta moeda? E eles responderam: de César. Então, Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando-o, foram embora. Então, eles tentaram pegar Jesus, mas Jesus, ele se colocou como um cidadão correto, que cumpre as leis, que reconhece o poder das autoridades constituídas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumpram as suas obrigações civis e cumpram as suas obrigações espirituais. Então, irmãos, nós temos deveres para com Deus, deveres para com a pátria e deveres para com os homens em geral. E nós precisamos estar atentos ao cumprimento desses deveres como forma de testemunhar que o nosso Deus é legítimo, é verdadeiro e cumpre a sua palavra. Nós temos também os versículos que baseiam a nossa lição. Estão em Mateus 17, algumas paginazinhas para trás ali. Mateus 17, 24 a 27. Diz assim: Jesus paga imposto. Quando Jesus e os discípulos chegaram ao Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos são isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Então aqui também, os cobradores de impostos vão saber se o mestre de Pedro pagaria imposto ou não. Pedro foi muito bem na sua resposta quando disse, claro que sim. E quando ele estava chegando para falar com Jesus sobre isso, Jesus já se adiantou e fez uma pergunta. Vejam que é uma forma muito interessante que Jesus tem de nos ensinar através de perguntas. Então aqui no versículo 25, Jesus se adiantou com uma pergunta. Então nós também temos que pensar em fazer boas perguntas que gerem as respostas que ensinam, certo? Que nós aprendemos, né? Então aqui diz: o que você acha? De quem os reis cobram impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Existia uma lei naquela época que os filhos, que as pessoas que faziam parte da realeza, que os filhos daquela terra não precisavam pagar impostos, e sim os estrangeiros. E mesmo Jesus sendo aquele que era o dono do templo, que era o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, ele se submete ao pagamento desse imposto, porque ele disse, para que não os escandalizemos.
Os filhos estão isentos, mas nós vamos pagar para que não os escandalizemos. Então, para glorificar o nome do Pai, para não deixar nenhuma brecha, ele então diz que era para pagar o imposto e manda ele buscar uma moeda na boca de um peixe. E ele encontra e paga o imposto e fecha a boca dos acusadores. Então nós temos que ter prudência para que tudo aquilo que nós falemos e façamos feche a boca dos acusadores, que existem os acusadores daquele que é cristão, irmãos. Vocês sabem disso. Então a nossa conduta deve ser exemplar e, mais do que isso, preocupada em fechar a boca dos acusadores. Nós às vezes nos colocamos em situações difíceis, como se diz, numa saia justa, o que dizer, por exemplo, sobre o pecado, sobre o erro de alguém. Mas nós temos que buscar a direção de Deus para que não venhamos a ser pegos em julgamentos que não são da nossa alçada e também em erros de não cumprirmos os nossos deveres. Certo, irmãos? Outro versículo que nós precisamos ler, até porque, né, o próprio Jesus deu o exemplo de cumpridor do dever para não escandalizar. E aí nós vamos criar escândalo, aí nós vamos criar conflito por situações politicamente corretas ou não? Não, nós temos que ser sábios, assim como o nosso Senhor Jesus, ele foi e é sábio e nos dá da sua sabedoria, da sabedoria celeste. Romanos 13, 8 a 10, também é outro texto que se baseia a nossa lição, um texto lindíssimo, que o nosso pastor Clarindo Filho muitas vezes citava: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Esse é o início do versículo 8. Então, capítulo 13, versículo 8 diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Aqui, então, o apóstolo Paulo está ensinando aos romanos justamente que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Que a gente possa refletir sobre isso e que sejamos, então, de acordo com a lei de Deus, exercendo o amor ao próximo. Gente, na nossa introdução, na primeira parte da nossa revista, diz que nós temos direitos civis e deveres civis. E até mesmo o título da nossa lição não são os direitos civis, mas os deveres sociais e civis. Então nós temos responsabilidade ante as autoridades constituídas. O cristão, ele deve ser ético. E essa ética foi ensinada desde o início da igreja, na igreja primitiva. E os cristãos, eles deveriam e ainda devem manter uma linha de conduta compatível com a dignidade da vida cristã. Então, uma linha de conduta, um modo de se conduzir, um modo de viver compatível com a dignidade da vida cristã. Jesus é o nosso exemplo maior. Uma vida cristã é uma vida de acordo com Cristo. Então, nós precisamos nos espelhar em Jesus, na sua brilhante estada aqui na terra. Ele foi perfeito em todas as coisas e foi sujeito às autoridades e ensinou a sujeição às autoridades. Então, as qualidades cívicas do cidadão cristão revelam a boa formação espiritual. Na nossa revista diz a boa formação religiosa, mas eu prefiro trocar isso para uma boa formação espiritual. Como é que nós temos uma boa formação espiritual? Estudando a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina muito mais do que uma religião. Nos ensina uma vida espiritual, nos traz vida espiritual. Então, as nossas qualidades cívicas como cidadãos cristãos devem revelar que nós temos uma boa formação espiritual. Não somos desordeiros, não somos aqueles que botam fogo no circo, que gostam de ver as coisas dando errado, porque não somos nós que estamos na frente delas. Não, nós torcemos e trabalhamos para o bem comum, para o bem de toda a humanidade. Certo, irmãos? Com isso, nós chegamos na parte 2 da nossa lição, que é deveres e direitos civis do cidadão. E aí, para ilustrar
esta leitura, aliás, essa parte, né? Nós vamos ler Mateus 18, 1 a 5, porque aqui nos faz lembrar de uma história quando Jesus chega em Cafarnaum. Ele está chegando em Cafarnaum e os cobradores de imposto chegam próximo a ele, né? E pedem que ele pague as 2 dracmas, que era um imposto para o templo. E foi o que nós acabamos de ler, né, no nosso texto, que baseia a nossa lição, que ele diz para Pedro: eles cobram impostos dos estranhos ou dos filhos? Ah, dos estranhos. Bom, nós somos filhos, eu sou filho de Deus, eu sou dono do templo, né? Eu sou o senhor deste templo, mas mesmo assim, nós vamos pagar o imposto sim, para não escandalizar. Ele dá aí uma lição de fidelidade. Ele não criou polêmica, ao contrário, ele dá uma lição de fidelidade e ele dá também uma lição de humanidade logo em seguida. Logo depois que aconteceu isso, esta pergunta de pagar ou não imposto, aí nós chegamos no capítulo 18 de Mateus, onde Deus também nos dá um exemplo de humanidade. Bom, ele se sujeitou à autoridade, ele não precisaria, ele poderia dizer: eu sou o filho de Deus e por isso eu não preciso pagar imposto ao templo. Mas ele não discutiu, ele não se defendeu a si próprio, né? Mas ele cumpriu a lei. E no capítulo 18, do versículo 1 ao 5, tem um exemplo também de humanidade. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Então, eles estavam ali falando sobre o imposto, pagar ou não pagar imposto. Jesus dá a lição de que mesmo ele sendo filho de Deus, ele pagou. E aí os discípulos chegam com essa pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E no versículo 2, Jesus falou: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Então eu fico com o versículo 4 que diz: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então Jesus, muitas vezes, nós vamos ver que em determinadas circunstâncias, ele se submete, ele obedece, ele meio que até se faz de bobo. Ah, tá, então tá, eu não sou, eu faço de conta que eu não sei, né? Mas ele cumpre a vontade e ele se humilha. Na verdade, ele se submete e se humilha. E quantas vezes nós achamos que não precisamos nos submeter às autoridades? Porque talvez a gente ache que as autoridades estão erradas. E quem é que disse que aqueles cobradores de impostos estavam certos, querendo pegar Jesus em algo errado? Eles estavam errados. E Jesus sabia a intenção dos seus corações e mesmo assim, ele cumpriu aquilo que era correto. Ele se humilhou, ele se submeteu à vontade dos homens que eram autoridade naquele momento. Então é uma lição valorosíssima que o nosso Deus nos dá através deste exemplo das 2 dracmas, do pagamento das 2 dracmas, deveres e direitos civis dos cidadãos. Nós temos os nossos direitos, temos que lutar por eles, mas precisamos cumprir os nossos deveres, muito mais do que lutar pelos direitos. Os direitos nos são garantidos por Deus, pela sua graça sobre nós. E os deveres é nossa obrigação fazer a nossa parte e Deus fará a parte dele, certo? Agora nós chegamos no item 3 da nossa lição, que é obrigações dos cidadãos. Obrigações dos cidadãos. Então, os valores cívicos, eles devem ser virtudes do cristão. Os cristãos precisam ter valores cívicos. Antigamente, nós tínhamos até no colégio o SPB, Organização Social e Política do Brasil, onde nós aprendíamos o civismo. Era comum acontecer na época do 7 de setembro, desfiles e estudantes prestando homenagem à pátria. Isso hoje já não é tanto assim e não quero dizer que deveria ser assim, mas o fato é que os valores civis, eles devem ser uma virtude do cristão. Nós devemos respeitar a nossa pátria e termos um civismo, sim, que não seja radical, é lógico, né? Mas que seja de honra à nossa pátria. Então, que valores éticos são esses? O ideal democrático,
deve fazer parte de nós. Então, quando nós estivermos no poder, numa instância menor, num condomínio, dentro da nossa família, num grupo, nós não devemos ser autoritários. Isso aí, autoritarismo, é quando nós não somos líderes. Um líder, ele não é autoritário. O líder, lhe é concedida a autoridade pelas pessoas que ele lidera. Não é ele que impõe a sua vontade, a sua autoridade. As pessoas que o lideram o reconhecem como a autoridade ali e o dão o direito de decidir as coisas. Então nós temos que primar pelo ideal democrático, inclusive nessas relações que nós temos, certo? Respeito à ordem e à autoridade. Não devemos ser baderneiros, devemos ser ordeiros, porque o nosso Jesus também nos deu esse exemplo. O zelo pela simbologia nacional, nós não vamos brincar, nós não vamos desfazer da nossa bandeira, dos nossos símbolos nacionais. Interesse pelos problemas que afligem a nossa nação, nós precisamos saber o que está acontecendo na nossa nação para que possamos também interceder por ela, nos colocarmos em oração para que esses problemas sejam superados, né? E trabalharmos para isso na medida do possível, né? Respeito à vida, respeitar o outro, nos preocuparmos com o outro, estendermos a mão, né? Quando nós pudermos, cooperação para a elevação do nível social, do nível moral e do nível educacional do nosso país. Então, nós nos colocando no nosso papel de cidadão, nós estamos ajudando isso aí. Aí nós vamos dizer, as nossas autoridades não cumprem com o seu papel. Nós temos que cumprir o nosso. E aqueles que não cumprem, a Deus pertence. Certo, irmãos? Nós precisamos ser exemplares em todos os momentos, certo? Então, nós também precisamos ser corretos no nosso comprar, no nosso pagar, no nosso pedir emprestado, no nosso emprestar. Muitas vezes esse negócio de pedir emprestado, às vezes estraga até mesmo uma amizade. Então, o mais correto de tudo é que nós não necessitemos pedir emprestado. E se necessitarmos, que sejamos corretos no pagar. E como é que nós não vamos necessitar pedir emprestado? Não gastando além do nosso salário. Tendo uma organização financeira. Eu tive muito tempo na minha vida dificuldade na organização financeira, porque quem fazia isso para mim antes era o Marcos, e depois que ele faleceu eu perdi de vez isso, né? Mas eu aprendi a duras penas que isso é necessário, a organização financeira. E hoje existe muito material disponível para que a gente aprenda a fazer essa organização financeira, planners financeiros, onde a gente pontua tudo que nós ganhamos, o quanto nós gastamos, e aí nós podemos ver aonde nós podemos diminuir o gasto para então poupar. Isso tudo é muito importante, isso é a administração daquilo que Deus nos dá. É nós cumprirmos a vontade de Deus. E outra coisa que ajuda muito na nossa organização financeira é a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Então, quer começar a organizar a sua finança? Comece a dizimar, comece a ofertar. Deus, Ele é poderoso e Ele cumpre a sua promessa de abrir as janelas do céu sobre nós e derramar sobre nós a abastança tamanha que nos dê abundância. Mas o nosso desejo em obedecer isso não é para que sejamos abundantes em recursos financeiros, mas para que sejamos corretos, cumpridores dos nossos deveres, porque como a gente disse lá no início, né, nós temos deveres para com Deus, para com a pátria e para com os homens em geral. Comecemos cumprindo os nossos deveres para com Deus e continuemos cumprindo os nossos deveres com a pátria, com os nossos impostos, com os nossos irmãos, com os homens em geral. Que a gente possa ser agente, né, da cidadania celeste, que é uma cidadania correta, que é uma cidadania em prol do bem comum e não do meu próprio bem. Essa primeira parte da lição era isso. Em seguida nós vamos vir falar sobre como é que o Brasil vive a democracia, os direitos ligados ao próximo e como desenvolver uma cidadania exemplar e responsável. Espero que você esteja gostando, principalmente gostando do exemplo maior de Jesus, de cumpridor dos seus deveres. Ele fez o que deveria para não escandalizar, para fazer o que é correto. E o maior no reino dos céus é aquele que se humilha, é aquele que se submete. Jesus se submeteu. O que sobra para nós? Vamos então ser esses cidadãos valorosos, certo? Com a virtude dos valores civis bem latentes no nosso dia a dia, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.